Fala galera, beleza? Pessoal, vamos seguir os trabalhos nessa quarta-feira falando sobre Philadelphia e Brooklyn Nets. Mas eu não vou falar sobre o jogo em si, porque já fiz análise, já falei como foi surpreendente a vitória do Philadelphia por conta dos desfalques todos. Não vou falar sobre o jogo em si, mas eu irei falar nesse vídeo sobre a grande história desse jogo, que foi o retorno de Ben Simmons para Filadélfia. Desde que o Ben Simmons saiu dos Sixers na última temporada, e foi uma saída extremamente conturbada, extremamente polêmica, ele não tinha voltado para Filadélfia. O Nets jogou já contra os Sixers em Filadélfia, já tendo o Ben Simmons no elenco, só que por conta de lesão, o Ben Simmons não jogou, o Ben Simmons não foi pro jogo. Então, ontem foi o primeiro contato de verdade que o Ben Simmons teve com a sua antiga torcida. E como era de se esperar, não foi um contato amistoso. O Ben Simmons encarou um clima extremamente hostil, Do início ao fim ele foi vaiado pela torcida do Philadelphia. Toda vez que ele pegava na bola, a torcida vaiava e muito Ben Simmons. Algo parecido com o que rolou nos últimos playoffs entre Kyrie Irving e Boston Celtics. Toda vez que o Kyrie pegava na bola nos últimos playoffs contra o Celtics, a torcida do Celtics vaiava e muito o Kyrie. Rolou algo bem parecido com o Ben Simmons ontem, obviamente guardada as devidas proporções, porque eu acredito que a torcida do Celtics odeia muito mais o Kyrie do que a torcida do Sixers odeia o Ben Simmons. Mas existiu ali uma certa hostilidade. Até rolou um momento interessante, se eu não me engano, foi no final do segundo quarto, onde depois de errar 2 lances livres seguidos, todo o ginásio do Philadelphia ganhou asinhas de frango fritas de graça. Porque é o seguinte, o Sixers fez uma parceria com uma franquia de frango frito, e essa parceria é a seguinte, a ação seria a seguinte: a primeira vez que um jogador do time adversário errasse 2 lances livres seguidos, todo mundo do ginásio ganharia asinhas fritas de graça. E o destino fez com que esse jogador fosse o Ben Simmons. E aí, meu amigo, juntou a alegria de ganhar frango frito de graça com o Ben Simmons ter errado 2 lances livres seguidos. Aí a torcida do Sixers foi abaixo, vaiou pra caramba, comemorou também pra caramba, porque, ganhou frango frito tudo de graça. Se eu ganho frango frito de graça, eu dou um pulo, eu dou pirueta, Imagina se eu ganho esse frango frito de graça por conta de um ex-jogador do meu time. Aí é maravilhoso, a torcida foi abaixo e tudo. Então, assim, o clima não tava legal pro Ben Simmons. Só que mesmo com todo esse clima hostil, esse clima adverso, o Ben Simmons conseguiu ter um ótimo jogo, cara. O Ben Simmons, ele foi muito bem. E eu fiquei feliz de ver o Ben Simmons jogando bem, porque mostra que ele consegue ter ainda mental para jogar basquete. Muito foi discutido, desde a saída dele do Philadelphia, se ele teria mental para aguentar a pressão, se ele conseguiria aguentar a pressão de um jogo. Nessa temporada, ele ainda não tinha tido nenhum jogo onde ele foi realmente pressionado. O grande teste dele seria contra o Philadelphia. E dá para dizer que depois de ontem, ele passou nesse teste e dá pra gente confiar que o Ben Simmons ainda tem psicológico para aguentar a pressão. Ontem, sendo vaiado, sendo hostilizado, o Ben Simmons terminou com 11 pontos, 11 assistências, 7 rebotes, conseguiu ainda 3 roubos de bola e 3 bloqueios. O Ben Simmons jogou muito bem. Então dá sim para dizer que o Ben Simmons passou no grande teste que ele poderia ter. Nenhum teste seria maior do que enfrentar a sua ex-torcida fora de casa. E ele conseguiu. Inclusive, ele até brincou na entrevista coletiva, dizendo que ele disse o seguinte, ele foi perguntado sobre como ele se sentiu, o que ele achou das vaias, e ele brincou dizendo o seguinte: achei que ia ser mais alto. Então ele até brincou com a situação. E eu sei que alguns torcedores do Philadelphia podem considerar essa declaração do Ben Simmons como algo babaca e tudo. Mas eu gostei de ver o Ben Simmons falando isso. Porque o Ben Simmons é um cara que eu já defendi muito e
por conta de tudo que rolou, por conta da fase que ele entrou, eu comecei a dar uma desacreditada no Ben Simmons. Só que, pegando esses últimos jogos dele, e principalmente o jogo de ontem, onde mesmo com a derrota ele conseguiu jogar bem, eu tô começando a criar esperança de novo com o Ben Simmons, sabe? O grande problema do Ben Simmons sempre foi a cabeça. Sempre foi a cabeça, sempre foi o psicológico. E ontem ele mostrou que ele pode botar a cabeça no lugar, que ele pode controlar suas emoções. Isso foi legal. Isso foi legal, fiquei feliz. Sinceramente, de ver o Ben Simmons lidando bem com a pressão que ele sofreu ontem. E é importante dizer que o Ben Simmons não foi só vaiado, tá? Tiveram muitos torcedores do Philadelphia que deram apoio ao Ben Simmons. Ele até falou sobre isso na entrevista. Ele disse o seguinte: foi bom ter apoio na Filadélfia ainda. Fãs de longa data, eles me apoiam. Então foi muito legal de ver. Acho que eu fiz algumas coisas boas na Filadélfia que podem ser respeitadas. Eu não acho que tivemos apenas momentos ruins. E de fato, cara, o Ben Simmons ele teve uma passagem, cara, boa em Filadélfia. Pô, ele foi a primeira escolha de 2016, foi 3 vezes All-Star, liderou o Philadelphia em eficiência defensiva durante todos os seus anos no Philadelphia, foi 3 vezes selecionado, foi 2 vezes, na verdade, selecionado para o time ideal de defesa da NBA, jogando no Sixers, foi um dos grandes nomes do Philadelphia em várias campanhas de playoff. Só que o grande problema foi a reta final dele, foi o erro dele contra a Atlanta, e foi a forma com que ele saiu. Eu acredito que se o Ben Simmons não tivesse feito greve, tivesse simplesmente pedido para ser trocado e tivesse tido seu pedido atendido, eu não acho que a torcida do Philadelphia teria pegado esse bode dele. Porque analisando toda a situação, os grandes culpados, na verdade, foram o Doc Rivers e o Joel Embiid, pela forma com que eles expuseram o Ben Simmons. Só que não foi o que aconteceu, né? O Ben Simmons fez toda uma novela, fez todo um caso e acabou gerando esse ódio da torcida dos Sixers. Mas mesmo enfrentando esse ódio, o Ben Simmons jogou bem e, como eu disse, o Ben Simmons passou no seu maior teste desde que voltou a jogar. Então, assim, parabéns Ben Simmons por ter mantido o psicológico, por ter tido uma ótima atuação apesar de tudo. E, pô, parabéns do Philadelphia por uma grande vitória, porque não tem como. A vitória de ontem do Philadelphia foi simplesmente gigantesca, mas para mim, o grande vencedor ontem foi o Ben Simmons. Mesmo perdendo o jogo, ele foi o grande vencedor da noite de ontem, porque ele mostrou que ele ainda pode suportar a pressão de jogar basquete. E isso é muito bom pro Brooklyn Nets, né? Mas bom, o que você achou do jogo de ontem? Você também concorda que esse foi o grande teste do Ben Simmons? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos e ativa a notificação, tá? Pra não perder nenhum vídeo novo. Galera, hoje ainda tem muito conteúdo pra sair, então conto com a sua audiência, por isso que é importante você se inscrever. E é isso, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.